Isso aí, gente. Então vamos dar sequência aí no nosso momento de reflexão, né, de palavra. A gente vai dar sequência na nossa série, a série que a gente está desenvolvendo aí nos domingos, né? A vida em comunhão. A gente está no segundo episódio hoje. E domingo passado a gente falou sobre comunhão, um fruto da graça, né? E hoje a gente vai falar sobre Cristo, o centro da comunhão. Que nem eu falei domingo passado, né? Essa série ela é inspirada num livro chamado Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Então fica a indicação, né, para se você quiser procurar o livro, para ler também, vai ajudar a ampliar um pouco mais o entendimento sobre o assunto que a gente está tratando, tá? Como eu falei também domingo passado, a série não segue exatamente, assim, a forma que ele organizou no livro dele, mas são assuntos, assim, que me marcaram durante minhas leituras e eu entendi de organizar essa série para a gente refletir juntos, que é um tema, assim, bem importante, né, para a vida cristã, essa realidade de comunhão, né, a gente entender biblicamente o que é, de fato, a comunhão e o que significa viver uma vida em comunhão. Então a gente chega hoje no episódio 2, a gente vai falar sobre Cristo, centro da comunhão. E o texto que eu quero utilizar hoje aqui, para a gente percorrer ele, é o de Efésios 2, do 13 ao 22. É um texto que vai ajudar a nossa perspectiva sobre o assunto de hoje. Cristo, centro da comunhão. Então Efésios 2, do 13 ao 22, diz assim, ó. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também ao que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pela sua palavra e pedir que o Senhor venha nos orientar nesse momento de reflexão, nesse momento que a gente vai buscar entender aquilo que o Senhor está transmitindo por meio dela. Então que o seu Espírito venha abrir nossos ouvidos e os nossos corações para que a gente possa interiorizar mesmo mais da sua revelação, da sua verdade, e que isso possa fazer diferença mesmo na nossa vida, na nossa jornada. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai. Amém. Então, gente, no episódio anterior, né, como a gente viu, a gente falou sobre comunhão, fruto da graça. Ou seja, a gente tratou sobre a origem da comunhão, né? E no domingo passado a gente percorreu ali o Salmo 133, né? Que mostrou pra gente que a comunhão é um dom da graça de Deus, né? Ela não nasce da nossa capacidade de conviver bem, ela é algo que nasce da própria obra de um Deus que reúne um povo para si, né? Quando a gente olha para a narrativa bíblica e vê ali esse movimento de redenção, a gente vê que o próprio Deus está nesse movimento de redenção, né? A gente está trabalhando isso nos nossos encontros de terça-feira, né? Falando sobre o drama da redenção. E a gente tá vendo, né, semanalmente que Deus está em um movimento específico, né? Fazendo algo específico. E é isso que está revelado na narrativa bíblica. E parte desse movimento significa separar um povo para si, né? Deus decidiu arrancar dos filhos da serpente pessoas e trazer agora para uma outra linhagem, né? Para a linhagem da mulher, que vai ser representado pelo descendente prometido, lá em Gênesis 3,15, né? Que viria para esmagar a cabeça da serpente e reverter, né, os efeitos da queda, por assim, de uma vez por todas, né? Então Deus ele está nesse movimento de formar um povo, né? De reunir pessoas, né? De tornar inimigos agora filhos, né? E esses inimigos que também eram inimigos entre si, tornar agora essas pessoas irmãos, né? Participantes de uma realidade comum, por assim dizer, né? Por isso que a gente fala de comunhão, né? Então, comunhão nasce dessa obra, né? Desse Deus que está reunindo o povo para si. Só que daí, essa questão levanta uma pergunta, assim, né? Importante pra gente refletir, que é o que a gente vai refletir hoje, né? Como Deus cria essa comunhão, né? Beleza, comunhão é fruto daquilo que Deus faz, né? Não é algo que a gente faz pela nossa própria capacidade de conviver. Só que como Deus cria essa comunhão, né? O que torna possível pessoas diferentes viverem em unidade, né? Viverem compartilhando, passarem, tipo assim,
a partilhar da sua vida, né, em torno de algo maior, vamos dizer, do que seus próprios interesses, né, do que suas próprias preferências e tudo mais, né. O que torna possível isso? E aí Paulo vai responder isso, né? Paulo responde isso nesse texto que a gente leu, de Efésios 2, né? Que é o ponto de que a comunhão, né, da igreja, a igreja de Cristo, ela só existe porque o próprio Cristo reconciliou pecadores com Deus e também entre si, né? A obra de Cristo é o que possibilita isso. Ele reconciliou pecadores primeiro com o Senhor, né, com o Pai, né, com o Criador, mas também inseriu esses pecadores numa realidade, né, de comunhão, de corpo. Então ele também reconciliou as pessoas umas com as outras nesse movimento, né, de formar um povo, né. Então é por meio da obra de Cristo que isso se torna possível, né. Pessoas diferentes viverem uma realidade de unidade, né, de comunhão. O Bonhoeffer, gente, lá no livro, ele fala um pouco, né, sobre isso. A comunhão cristã existe somente por meio de Jesus e em Jesus também, né? Ela só existe por causa disso, porque Cristo cumpre, de fato, uma missão específica, né, pela vontade do Pai, só que ela também só existe por causa da sua própria pessoa, que também continua sustentando essa realidade, de certa forma, continua sendo o centro dessa realidade. Isso significa, então, gente, que quando a gente fala de comunhão, a gente falou um pouco sobre isso domingo passado, é que ela não é algo que a gente constrói diretamente entre nós, sabe? Ela sempre acontece por meio da pessoa de Cristo, né? Cristo está no meio, mediando as relações. Ele media as nossas relações com Deus, só que ele também media nossas relações uns com os outros, né? Por isso que o nosso objetivo hoje é falar sobre esse segundo fundamento, né? Por assim dizer, da comunhão cristã, que a gente vai ver aqui na nossa série, que é o centro da comunhão, né? Que a comunhão cristã, ela orbita a pessoa e a obra de Jesus Cristo, né? Existe esse centro e a realidade da comunhão cristã orbita em torno desse centro. É esse centro que mantém a comunhão ajustada, né? Orbitando, né? De forma correta, né? A gente pensando aí em uma analogia aí do sistema solar, por exemplo, né? Cristo é esse centro, né? Que mantém a comunhão organizada, orbitando em torno de si e da sua obra, né? Só que como isso acontece, né? A partir do texto que a gente leu. Assim, de forma mais geral, esse texto aqui está falando sobre dois povos, né? Ele está falando da distinção ali, né? De dois povos. E quais são esses povos, né? Os judeus e gentios. Havia uma separação, né? Entre esses povos. E Paulo está tratando como que Deus agora fez desses dois né? Como que uma realidade que antes era algo separado, né? Antes eram inimigos, né? E agora, desses inimigos, nesse movimento ali, né, onde os apóstolos saem em missão, né, e a gente vê, principalmente Paulo, né, trabalhando com os gentios e a igreja por meio, entre os gentios crescendo, né, e como que Deus promove esse movimento, né, de povos que eram inimigos, né, dos judeus, agora participarem de uma realidade em comunhão, né, participando de uma mesma realidade, né, promovido pelo próprio Deus. Como isso acontece, né? Então esse é o texto que a gente lê hoje, trata sobre isso, né? Como que Deus, por assim dizer, derrubou as barreiras que separavam os judeus e gentios para fazer agora desse povo em todo, né, de forma universal, um povo só. Deixando bem claro que no fim das contas, só existem duas linhagens, né? A linhagem da serpente, né? E a linhagem da mulher que Deus decidiu formar, né? Por mais que a gente tenha, então, diversas nações aí, no fim das contas, são só duas. No fim das contas, aquilo que se refere à relação do homem com o seu Criador, ou o homem é filho da serpente, ou ele se torna agora um filho de Deus por causa desse resgate, né, que Deus promove, né? Então, a gente vai entender um pouquinho isso. E o texto mostrou pra gente, de forma primária aqui, daquilo que a gente leu, que Deus fez isso por meio de Cristo, aproximando os que estavam longe. O versículo 13 fala isso, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, Paulo, ele está demonstrando aqui, né? Ele está apontando primeiro para a realidade da humanidade antes de Cristo, né? Como que a humanidade estava antes de Cristo, né? Estava longe de Deus, estava separados da promessa, né? Estavam alienados, né, dessa vida que Deus promove, dessa vida que Deus derrama e concede de forma graciosa, né? Só que algo mudou, né? Aconteceu alguma coisa aí, né? Que fez com que essa realidade da humanidade que estava separada de Deus, estava longe de Deus, mudasse, né? Por isso que tem aquela afirmação ali, mais agora, né? Ou seja, houve uma transição para uma outra realidade aí, né? E é interessante que essas expressões assim de contraste, né? É uma das expressões assim mais belas do Evangelho. Demonstra um poder, né, que atinge, né? Demonstra pra gente que algo extremamente poderoso aconteceu, de fato, que fez com que gente que estava separada e alienada de Deus passasse agora a estar desfrutando de uma outra realidade, né? De paz com Deus e paz uns com os outros também, né?
E o que aconteceu, né, de tão poderoso assim, que fez com que essa realidade mudasse de forma tão drástica, né? Foi o fato de que Cristo, ele derramou seu sangue, né? Foi o fato de que Cristo, ele se submeteu à vontade de Deus, do Pai, né? E veio, né? Ele entrou na história para fazer aquilo que Adão não fez, né? E para fazer aquilo que até o próprio Israel, né, de forma comunitária e corporativa, também não conseguiu fazer, né? Que foi ser um representante humano perfeito, né? Na Terra, representando os interesses divinos. E esse representante, ele não decidiu ser sozinho também um representante, ele decidiu também representar uma linhagem, né? A linhagem que Deus está separando, ele decidiu representar, ser o cabeça dessa linhagem. Então foi isso que aconteceu para que essa mudança drástica acontecesse na história, né? Então, por meio desse sacrifício de Cristo, foi que pecadores foram aproximados de Deus, né? Pecadores agora passaram a desfrutar, por assim dizer, de uma condição, né? De filiação, né? Com o próprio Deus. Isso significa pra gente, então, que a comunhão cristã, gente, ela começa com esse movimento de reconciliação com o próprio Deus, né? Quando a gente pensa em comunhão, então, primeiro de tudo, a gente precisa pensar de que os homens, eles foram apaziguados com o seu Criador. A gente viu também na nossa série, né, quando a gente falou sobre a queda, que a queda, ela causou uma série de rupturas, né? A ruptura na relação do homem com Deus foi a principal, só que isso causou outras rupturas. Uma ruptura consigo mesmo, o ser humano está perdido na sua relação consigo mesmo, uma ruptura na relação com os outros, uma ruptura na relação com o próprio mundo criado também, com a própria criação, né? Então, o ser humano pós-queda, ele vive nessa realidade tensionada, né, quebrada. As nossas relações são difíceis em todos os seus aspectos, né? A vida se torna difícil, né? O cultivo da vida, né? O trabalho se torna penoso, não é algo que o ser humano com facilidade encontra prazer, né? Deleite e tudo mais, né? Então a vida sofreu essas rupturas por causa da queda. Então, a primeira ruptura que causou tudo isso é a questão da relação do homem com seu Criador. Então, a comunhão começa nesse movimento de apaziguar primeiro o homem com Deus, né? Então, nesse movimento, o homem precisa ser apaziguado, né? Precisa mudar a sua condição diante de Deus, né? Então, a comunhão cristã, ela começa com esse movimento de reconciliação com Deus, né? E é justamente isso que faz da igreja não simplesmente um grupo de pessoas religiosas, né? Ou espiritualizadas, né? A igreja, ela se fundamenta numa realidade histórica, né? Concreta. Como a gente viu, o que fez a condição do homem mudar drasticamente, desses que estavam longe? Foi um ato histórico, né? Cristo adentrar a história e cumprir uma missão específica, né? Então, a igreja, ela não tem o seu fundamento em um ideal, sabe? Um ideal religioso, simplesmente, em ritos, em práticas de apaziguamento, né? De baixo para cima, né? O homem tentando resolver sua situação com a divindade, né? Ou espiritualidade, para um tipo de espiritualidade para alívio de consciência, né? Não é isso, né? A igreja, né? A realidade de comunhão do povo de Deus, ela é formada porque pessoas foram perdoadas, porque pessoas foram reconciliadas e porque pessoas foram trazidas para perto por meio de um ato histórico, entende? Por meio de um ato que a gente pode olhar para trás e saber quando ele aconteceu, onde ele aconteceu e quem, né, de fato cumpriu essa realidade, né? Quem de fato promoveu isso tudo. Então a fé cristã, ela é fundamentada em fatos históricos, né? Em ações que podem ser observadas, né, ao longo da história, né? Mesmo antes de Cristo, nós podemos observar, né, todo o movimento foi revelado ali naquilo que Deus fez, né, por meio da separação do seu povo, da condução do seu povo, o exílio e tudo mais, aí chega a pessoa de Cristo, cumpre a sua obra, né? Então a gente tem fatos que a gente olha para trás e a gente vê que são o fundamento dessa realidade de comunhão da Igreja de Cristo. Então, a Igreja não é simplesmente um grupo de pessoas religiosas ou espiritualizadas, mas é formado por pessoas que foram perdoadas, reconciliadas e trazidas para perto por meio de um fato, de uma obra, né, concreta, executada na história, né? Por isso, gente, a gente precisa insistir sempre, né, que a comunhão cristã, ela não nasce do desejo humano de se relacionar, simplesmente, tá? A comunhão cristã não nasce daí. O ser humano, ele tem um mandato lá na criação, né, que a gente chama de mandato social, né? Então, está na estrutura da criação que o ser humano se relaciona uns com os outros, né? E a gente vê que mesmo após a queda, isso continua. Os seres humanos se relacionam entre si, ainda existem relacionamentos de amizade, casamento, tudo mais, né? De relações de trabalho, né? Então a gente vê que mesmo com as distorções da queda, o ser humano continua demonstrando, né? Um desejo de relacionamento, né? Algo na sua estrutura
que o leva a se relacionar uns com os outros. Só que quando a gente fala de igreja, a gente precisa lembrar de que a comunhão não nasce desse desejo, né? E disso que está na nossa estrutura, de querer estar junto simplesmente porque a gente gosta um do outro, né? Não é bem assim, né? A igreja, a comunhão cristã, ela nasce de uma obra objetiva no processo de redenção estabelecido e conduzido por Deus, né? E aí faz com que a gente passe a olhar, então, para essa realidade de comunhão, essa realidade da igreja, de uma outra perspectiva, né? Ela não é fruto dos nossos esforços, né? Não é fruto daquilo que a gente faz porque a gente acha legal, né? Não, ela é fruto de um movimento do próprio Deus, quem conduz um plano específico. E aí, quando a gente participa disso, a gente precisa lembrar que é Deus quem está nos levando a participar dessa realidade. E não a gente que está simplesmente buscando participar pela nossa boa vontade, né? Se tem uma coisa que a gente não tem para viver isso, é boa vontade. Então, é Deus quem promove, né? E esse ímpeto de submeter essa realidade de comunhão. Por quê? Porque a comunhão nasce de uma obra objetiva da redenção divina. Então, Deus nos aproximou de si, né? E por isso que a gente agora pode se aproximar uns dos outros e viver juntos, né? Então, esse é o primeiro ponto que o texto mostra pra gente, né? Deus, por meio de Cristo, então, aproxima os que estavam longe. Ele promove esse movimento por meio da reconciliação, né? Uma reconciliação com Ele, e então faz com que os homens agora possam viver uma realidade de reconciliação uns com os outros também. Por isso que o segundo ponto aqui da nossa reflexão, do nosso texto que a gente leu hoje, é que Cristo promove justamente isso também nesse movimento, né? Cristo derruba as barreiras entre os homens. Existia uma separação ali, né, entre os dois povos, que o Paulo estava falando. Só que esse movimento de reconciliação, né, esse acontecimento histórico, né, que mudou, né, a condição do homem, criou esse contraste de uma condição negativa, né, para uma condição positiva diante de Deus, também apontou para o fato de que Cristo derrubou as barreiras entre os homens, né. E aí uma afirmação assim bem interessante nesse trecho, né, é que o texto fala, porque Ele é a nossa paz. Eu acho interessante isso aqui. Pensando nesse movimento de Cristo ter derrubado a barreira entre os homens, né? É que Paulo, agora ele está aprofundando essa ideia que ele está tratando aqui, né? Demonstrando para a gente, né? Que Cristo não apenas nos reconciliou com Deus, né? E nos aproximou dos outros. Não foi uma mera reconciliação e uma mera aproximação. Beleza, agora vocês estão juntos aí. Não, ele também derrubou as barreiras, né? Aquilo que a gente tinha de barreiras, por assim dizer, em Cristo elas foram derrubadas, né? Em Cristo, agora a gente não tem que olhar mais para a relação dentro da comunhão cristã e fundamentar ela a partir de preferências, a partir das nossas condições temporais, sociais, né? E não, a comunhão cristã nos fundamenta nessa realidade, né? Cristo derrubou qualquer coisa que nos separava para que a gente possa, dentro dessa realidade de comunhão, ter outros fundamentos que nos unem, né? Para que as diferenças sejam colocadas de lado e a gente então consiga encontrar um ponto em comum para que uma realidade de vida partilhada aconteça, né? Então Cristo não apenas nos reconciliou com Deus e nos aproximou, Ele também derrubou as barreiras que existiam entre nós, né? Entre as pessoas, né? E aí no contexto de Efésios, né? A gente, trazendo de novo aqui, a gente vê que havia uma divisão profunda, né? Ali entre os judeus e os gentios, né? Havia uma divisão que separava esses povos, né? E eles se viam, tipo, de forma, na sua raiz, vamos dizer, na sua origem, eles já se enxergavam como pessoas distintas, que era quase impossível compartilhar de uma vida em comum, né? Então a gente vê ali, né, nessa divisão que Paulo está tratando aqui, de judeus e gentios, que existia, né, uma divisão religiosa, né? O povo judeu, né, o povo hebreu, ele cultivava uma religião que foi revelada, né, que foi orientada pelo próprio Deus, enquanto os povos tinham todas as suas organizações religiosas e ritos, né, pagãos, por assim dizer, né, que diferenciava completamente do povo judeu, né. A gente vê que havia uma divisão cultural também, né, por causa dos compromissos religiosos. A cultura como um todo era organizada de forma completamente diferente, né. Então havia uma divisão cultural também, né. E uma divisão histórica também ali, por todo o desenvolvimento, né, geopolítico e tudo mais, havia uma divisão histórica entre esses povos, né. Só que daí, é justamente aquilo que a gente falou, né, que algo muito poderoso e extraordinário aconteceu, né. Cristo derrubou esse muro, né. Cristo foi e derrubou tudo que separava esses povos, né. Para quê? Para formar o seu povo, né. A gente viu na última terça, né, a gente falou sobre o reino aguardando um desfecho, né. Quando Deus promete, né, faz a promessa para Davi, né, de que ele ia governar a partir do seu trono, né, de forma eterna, né, e a gente vê que a narrativa do Antigo Testamento, ela termina de uma forma, assim, obscura, incerta, né. O reino se divide ali, né, vira agora Judá, Israel, e aí
desemboca em exílio, né? Tanto Judá quanto Israel são exilados e tudo mais. Há um retorno para a terra depois ali do exílio, né? Só que ainda assim a glória de Deus não desceu no templo novamente e ficou aquele cenário de incertezas, né? E essa relação, por exemplo, do povo dividido, do reino dividido, continuou, né? Tanto que a gente tem essa relação de judeus e samaritanos, né? Que é extremamente marcada, assim, em contraste, né? Então o próprio povo de Deus estava separado. O que estava no horizonte das promessas divinas? É que Deus iria reunir, né? Novamente, judeus, né, Judá e Israel seriam reunidos, né, novamente. Então, a expectativa que o Antigo Testamento deixa no final é uma expectativa de que o descendente vai chegar e nesse movimento Deus vai reunir o seu povo. Só que o que a maioria dos judeus não imaginava é que reunir o povo de Deus significava reunir gente de tudo quanto é canto, não só o povo étnico, né? Que na verdade Deus nunca quis que o povo étnico, né, dos descendentes sanguíneos de Abraão fosse de fato o povo final, né, do seu plano. Não era esse. Deus lidou de forma parcial ali, né, de forma primária com os descendentes sanguíneos de Abraão, mas o plano dele era de fato reunir gente de todo o povo, de toda língua. Esse era o plano divino, reunir pessoas de todos os cantos da terra. E aí então quando Cristo vem, ele promove isso, né, ele quebra esse muro, né, que separava os descendentes sanguíneos de Abraão do resto do mundo, né, para demonstrar o quê? Que a formação do povo de Deus é agora uma formação de um povo universal, né? De um povo de todo canto. Deus agora vai começar um processo de reunião do seu povo, só que daí, aqui começa a se cumprir aquilo que ele prometeu para Abraão, de que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar, né? E Abraão não imaginava, né, que os seus descendentes seriam os descendentes da fé. E ele também não imaginava que talvez seus descendentes seriam gente de todo quanto é canto da terra. Então os planos de Deus eram muito maiores do que aquilo que até mesmo ele compreendeu ali de forma primária. Apesar de que o texto bíblico no Novo Testamento também fala que ele tinha um olhar para a cidade que Deus estava edificando, né? Por isso que ele foi o patriarca da fé, né? O texto então demonstra que de certa forma ele já olhava para a realidade que o próprio Deus estava fazendo, né? Para a cidade que o próprio Deus é o arquiteto e construtor, né? Lá em Hebreus fala, né? Então, o que Cristo faz é isso. Chega um momento desse drama de redenção que nós vamos ver o plano de Deus ampliando, né? E aí a gente não vai ter mais essas questões étnicas, a gente não vai ter mais questões históricas, questões culturais, definindo quem é e quem não é do povo de Deus. Não, agora o que define quem é e quem não é do povo de Deus é a obra redentora de Cristo, entende? Então não importa se é brasileiro, se é paraguaio, se é indígena, se é africano. Quem une esse povo e forma um povo só é o movimento redentivo centrado na pessoa de Cristo, né? Então Cristo derrubou esse muro. E inicialmente esse muro significou ali os muros que separavam os judeus dos gentios, inicialmente. Só que hoje a gente tem agora os muros que derrubam as diferenças de povos entre si para formar um único povo, né? Então isso ensina pra gente algo muito importante sobre a comunhão cristã, né? Que a unidade da igreja, né, do povo de Deus, ela não nasce da semelhança entre as pessoas, né, mas da obra reconciliadora de Cristo. Então, quando a gente pensa em igreja, a gente precisa pensar além daquilo que é a nossa semelhança com os outros, né? Às vezes a gente olha para projetos de igreja, assim, e tudo mais, a gente pensa em lugar onde a gente vai se sentir mais tranquilo nos nossos relacionamentos, né? Só que a gente precisa aprender a olhar além, né? Mesmo que a gente tenha afinidades, né, em vários níveis, né, em vários aspectos, a gente precisa entender que o mais importante, né, e o que sustenta de fato a relação dos irmãos como irmãos em Cristo, né, é a obra reconciliadora de Cristo, né? E o Bonhoeffer ele aborda isso de forma bem interessante no livro dele também, né? A gente falou um pouco disso também na semana passada e falamos um pouquinho disso agora há pouco, né? É que entre um cristão e outro sempre existe um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo, né? Então quando a gente olha para a relação, a gente precisa aprender a olhar para além das semelhanças, né, que a gente tem, e olhar para a obra que nos une, que fundamenta essa realidade, que é a obra de Cristo. E sempre lembrar que entre eu e o meu irmão e eu, a pessoa de Cristo está ali, mediando a nossa relação, né? Então quando a gente olha para o outro, né, por mais que aquela pessoa seja extremamente contrário das minhas preferências e gostos e afinidades, eu preciso lembrar que Cristo me colocou para partilhar a vida junto com essa pessoa, né? E eu preciso aprender a desenvolver essa relação. Eu preciso aprender a me lançar nessa realidade, porque de alguma forma eu preciso dessa pessoa e essa pessoa precisa de mim para que a nossa jornada de fé ela seja fortalecida, para que haja edificação mútua e tudo mais. Porque Deus nos uniu. Então se Ele nos uniu é porque existem necessidades, né? Existem pobrezas, vamos dizer, a serem supridas com as riquezas de cada um de nós, né? Então a gente precisa lembrar disso. Cristo está mediando nossas relações porque é Ele quem conduz essa realidade. Ele quem une e Ele quem continua conduzindo essa realidade, né? Então a gente precisa sempre lembrar, né,
que na comunhão cristã a gente não se relaciona com os irmãos com base nas nossas preferências, com nossas afinidades, com afinidades emocionais, ou seja lá o que for, né? Não é assim que funciona a comunhão cristã, né? A gente se relaciona com os outros porque Cristo nos uniu no seu corpo. E Ele é o fundamento da nossa paz. Ele quebrou os muros, qualquer coisa que poderia nos separar, para que dentro dessa realidade de comunhão, a gente tenha a oportunidade agora de deixar de lado as diferenças, né, as preferências distintas, para que a gente possa viver uma realidade maior que é promovida pelo próprio Deus e pela paz que o próprio Cristo promoveu para a gente, né? E a gente entra no ponto 3, que é entendendo esse movimento divino, né? É importante a gente pensar nisso e observar as coisas dessa perspectiva, porque todo esse movimento aí de Deus trazer para perto quem estava longe, né? De quebrar as barreiras agora que nos afastavam, né, que nos diferenciavam, né, tudo isso é por causa de um objetivo específico que ele tem, né, que a gente já viu também, né, que é formar uma nova família. Deus está formando um povo, está separando um povo para si. E esse movimento é de formação de uma nova família. Então a gente vê que Cristo, nesse movimento de reconciliação, também está formando uma nova família, né. E aí, essa ideia é trabalhada aqui. Assim vocês já não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a gente precisa observar para a realidade de comunhão a partir da obra de Cristo, porque ele tem um objetivo, ele está formando uma realidade específica, que é nos fazer concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ele está nos inserindo agora numa casa específica, né? Numa casa espiritual. Ele está nos fazendo membros de uma família, né? Está nos fazendo assentar à mesa de uma casa, né? Que ele está formando, que ele está edificando. Então, Paulo está descrevendo aqui agora o resultado da obra de Cristo, né? Os que estavam longe agora pertencem uns aos outros, né? E ele está descrevendo aqui a igreja de duas formas, né? Primeiro, por meio de uma perspectiva de cidadania, né? A gente podia tratar isso aqui de uma perspectiva talvez mais política também, né? Por sermos participantes de um reino específico, né? De um rei específico que está governando, né? E conduzindo, né? Essa realidade. E ele também descreve a igreja como essa família, né? Então não é apenas uma realidade política, né? De relações, vamos dizer, distantes, né? Que às vezes a gente pensa em relações de cidadania, de pátria, né, de nação, e a relação acaba sendo relações mais distantes, de cooperação, em coisas assim mais específicas. Só que Deus, além de tratar essa realidade política, ele também fala que é uma família, né? Essa realidade política, na verdade, é uma família. Ela não é uma realidade de vínculos distantes e superficiais. Ela é uma realidade de vínculos profundos, né? Então, a gente precisa enxergar a realidade da comunhão como algo que não é superficial, né? Deus não está formando algo superficial, né? Ele forma um povo, uma nação, né? Uma pátria, por assim dizer, o povo do seu reino, né? Os concidadãos dos santos. Só que essa é uma realidade familiar, né? É uma realidade de uma casa que ele está edificando, né? De uma mesa que ele está colocando e assentando seus filhos para desfrutarem dessa relação de comunhão, né? Então, a comunhão cristã não é algo superficial quando a gente para olhar dessa perspectiva, né? Ela é uma realidade relacional extremamente profunda, né? Nós somos irmãos na fé, né? Ou seja, nós somos filhos de um mesmo pai, né? Nós fomos feitos filhos de um mesmo pai. Quando a gente foi resgatado por ele, a gente não foi resgatado para uma condição, qualquer tipo de condição, não. Ele nos tirou de inimigos para nos tornar filhos e nos dar irmãos, né? Isso nos fez membros de uma mesma casa e participantes de um mesmo povo também, né? Relembrando essa realidade mais política, né? Disso que Deus está formando e edificando, né? E o Bonhoeffer também aponta, gente, no livro dele, dessa realidade, por assim dizer, essa realidade relacional mais profunda, quando a gente para entender que Deus está formando uma família, né? Deus está edificando uma casa específica, né? O Bonhoeffer, ele fala no livro dele de que o cristão, ele precisa do irmão. Então, quando a gente pensa que a gente está falando de uma realidade relacional mais profunda, que a gente precisa se lançar, né, e submeter essa realidade, ele fala isso. Que se a gente está vivendo essa realidade de comunhão profunda, então a gente precisa se dar conta de que nós precisamos uns dos outros. E por que ele fala isso, né? Ele fala isso porque Deus decidiu colocar a sua palavra na boca dos outros também. Não é só na nossa. Gente, Deus não coloca a sua palavra só na boca do pastor, ou só na boca do irmão que tem dom para ensinar, ou tudo mais. Não é isso. Deus coloca a sua palavra na boca do outro irmão, né? De forma geral, porque todos vivem uma realidade de mútua edificação, né? Então, por isso que nós precisamos uns dos outros, né? Então, Deus nos sustenta por meio do testemunho e da presença dos irmãos também.
né? Os irmãos nos levam a enxergar coisas na nossa vida que a gente, por si só, não enxerga, né? E muitas vezes aquele irmão que a gente tem mais desconforto com ele é o que leva a gente a enxergar coisas que os irmãos que a gente tem mais afinidade não nos levariam a enxergar, né? E aí entra muitas vezes questões desconfortáveis, né, nas nossas relações, que tem irmãos que nos levam a enxergar coisas que a gente não gostaria de enxergar, né? Que aqueles irmãos que a gente às vezes se dá melhor, às vezes tem um pé atrás de falar algumas coisas pra gente, né? Só que tem aqueles irmãos que chegam e falam, ó, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, né? Deus coloca a sua palavra na boca dos irmãos, né? É claro, se a gente precisa sempre analisar à luz da palavra de Deus, né? Se esse irmão ele tá falando algo de uma perspectiva pessoal e meramente para incomodar os outros, ou se ele está de fato sendo iluminado pela realidade da palavra e ajudando a orientar o irmão a enxergar algo que ele não está vendo. Se é nessa perspectiva, que é aquilo que a gente está entendendo e buscando entender aqui, isso faz parte da dinâmica de comunhão, né? E é por isso que a ideia da comunhão, a realidade da comunhão, ela não pode ser vista só como um detalhe, né, da nossa vida espiritual. Ela é parte essencial da vida do povo de Deus, né? A gente precisa dessa realidade, a gente precisa do irmão, a gente precisa da palavra que Deus colocou na boca do irmão para edificação na nossa vida. E o irmão também precisa da palavra que está na nossa boca para edificação na vida dele também, né? Então a gente precisa entender que a comunhão não é um detalhe da vida espiritual, mas ela é uma realidade essencial da nossa vida, né? E tudo isso, gente, para entrar no nosso último ponto aqui, é porque a gente não está falando de uma realidade que é edificada sobre qualquer coisa, né? A gente não está falando de uma realidade que é edificada por qualquer pessoa e também de uma realidade que é edificada sobre qualquer coisa, né? A gente vai ver também aqui no nosso último ponto é que Cristo ele também é o fundamento dessa casa que Deus está edificando, né? Então, por meio de Cristo, Deus trouxe quem estava longe, por meio de Cristo, Deus derrubou as barreiras que nos separavam, por meio de Cristo, Deus então faz esse movimento para formar uma nova família e Deus também, na pessoa de Cristo, fundamenta essa realidade que ele está edificando, né? Então, se ele está formando uma família, essa família está fundamentada em uma realidade, que é a própria pessoa de Jesus, né? E mais o trecho específico que eu quero ler é esse aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Essa pedra que dá sustentação a essa estrutura que Deus está edificando, né? Que é a realidade dessa casa, dessa família, né? Desse povo, né? Multiforme que ele está formando, né? Então a comunhão, gente, dos santos, a comunhão cristã, né? A igreja de Jesus, ela tem um fundamento. E esse fundamento, ele não pode ser algo firmado na carisma de líderes, né? Em habilidades de gestão, né, de pessoas, não pode ser, né? Ele não pode ser firmado também numa cultura de um grupo específico, né? Ou nem mesmo de experiências espirituais que talvez pessoas possam ter juntos uns com os outros, né? Não pode, né? O fundamento da comunhão precisa ser a pessoa de Cristo e a sua obra, né? Isso precisa estar no centro da realidade de comunhão, né? Constantemente sendo refletido, constantemente sendo pregado, né? A gente precisa lembrar que o que fundamenta a realidade é a pessoa e obra de Cristo. Ele é essa pedra angular, né, que sustenta essa realidade que Deus está edificando. Então a igreja existe porque Cristo sustenta, ela cresce porque Cristo governa e ela permanece porque Cristo a preserva também, tá? Então Cristo é o centro no qual a realidade da comunhão orbita em torno, né? Cristo mantém organizada, né, e sustentada a realidade da comunhão do seu povo, na sua própria pessoa e na sua própria obra, né? E isso é importante a gente pensar porque muitas comunidades, gente, ela acabam se tornando nocivas porque elas tentam construir comunhão a partir de ideais humanos. E a gente vê muitas comunidades que se tornam nocivas na sua dinâmica relacional, né? E acabam sendo mais prejudiciais para a vida das pessoas do que bênção na vida das pessoas, né? Uma comunidade, por exemplo, que se organiza em torno do carisma de um líder, né? Isso é muito problemático, porque a dinâmica das relações vai variar do humor daquele camarada, né? Ou daquela camarada, depende. Vai variar do humor, da maneira que ele se relaciona com um, com o outro, né? Das pessoas que ele tem mais afinidade e das pessoas que ele não tem mais afinidade. E aquela realidade ali vai virar uma realidade sustentada por meio do carisma daquela pessoa, né? E isso são ambientes nocivos, né? Que daí a gente vai ver relações que não são saudáveis para uma realidade de vida cristã, espiritualidade cristã, né? Não é assim. A gente precisa lembrar que Cristo forma um povo, né? Deus, por meio de Cristo, forma um povo, e é por meio dessa obra que a gente precisa observar e encontrar o nosso fundamento, né? A gente precisa entender que a verdadeira comunhão nasce quando a gente recebe, quando a gente reconhece, né, que Cristo já nos uniu, tá? Então, Cristo nos uniu, então agora a gente deixa de lado aquilo que pode nos diferenciar e passa a olhar para o outro, entendendo que Cristo está no nosso meio, conduzindo nossas relações, né? Então a gente precisa
fugir, né, de comunidades nocivas que tem no seu centro outra coisa que não a obra de Jesus e não o sustento da palavra de Jesus Cristo, né? Como a gente viu, né, a igreja existe porque Cristo sustenta, ela cresce porque Cristo governa e ela permanece porque Cristo preserva também, né? Então a gente precisa sempre lembrar que nós não criamos a comunhão, a gente participa dela pelos méritos de Cristo, tá? Não é fruto dos nossos esforços. Por mais que o apóstolo Paulo fala que a gente precisa se esforçar para manter a unidade, né, do Espírito, aí sim, ele pede que haja um esforço para manter isso. E que tipo de esforço é esse? A gente precisa se submeter uns aos outros no temor de Cristo, né, que ele vai falar isso também em outro momento, né? Submetendo uns aos outros no temor de Cristo, né? Eu me submeto ao irmão não por causa do irmão, mas por causa de quem está no meio da gente, que é Jesus, né? Então é uma submissão no temor de Cristo. E aí a gente vai lembrando, então, que a gente participa dessa realidade, então, pelos méritos de Jesus, não pelos nossos méritos e capacidade de viver bem, né? E aí a gente passa para finalizar aqui, para concluir, refletindo o que a gente precisa levar daqui hoje sobre o que a gente falou, né? De Cristo como centro da comunhão, né? E mais uma vez a gente precisa voltar para essa ideia que é necessário um ajuste da nossa visão sobre comunhão cristã, né? O que a gente precisa levar daqui hoje? Então, é um ajuste sobre a maneira que a gente enxerga a comunhão cristã, né? E o que a gente precisa enxergar a partir disso que a gente falou, né? Que se Cristo é o centro da comunhão, né? Então a nossa comunidade já precisa ser construída, né? Cultivada da forma correta, né? Até porque, né? Como a gente falou semana passada também, a gente tem o desejo de cultivar nessa cidade uma comunidade que é enraizada na palavra de Deus, né? Que encontra suas raízes naquilo que Deus nos entrega, né? Que nos revela, né? Vive uma realidade relacional de alianças, de fato, firmadas em amor, né? Relacionamentos que, de fato, estão firmados por causa dessa paz de Cristo que nos uniu. Então nós, agora, quando olhamos uns para os outros, a gente se aliança uns com os outros em amor também. Aquilo que Cristo orientou, né, para os seus discípulos, né? A gente precisava amar como Ele amou para que a gente seja reconhecidos como discípulos dele no mundo, né? Então a gente vive essa realidade, a gente também tem o desejo de cultivar essa realidade de relacionamentos firmados em alianças de amor e também uma disposição à missão no mundo. Tudo isso por quê? Porque nós somos colocados nessa cidade como testemunhas, né, do Evangelho. E essa realidade que a gente cultiva aqui dentro é uma realidade que precisa refletir lá fora na maneira que a gente conduz nossa vida, a maneira que a gente desenvolve relações, conduz nosso trabalho, né, e tudo mais. Então a gente precisa entender isso, né? Que se Cristo é o centro da comunhão, a nossa comunidade precisa ser construída da forma correta. Porque a gente tem uma visão, né, de uma comunidade específica para essa cidade, né? Então, Cristo no centro significa que a nossa comunhão não pode ser baseada em personalidades, né, específicas, em personalidade, né, específica, né, cultura ou afinidades, como a gente insistiu durante a nossa reflexão, né? A gente tem falado também desde do episódio passado, né? A nossa comunhão ela precisa orbitar, gente, em torno de Cristo, da sua obra e da sua palavra. É isso. A comunhão tem que estar orbitando essa realidade central. Cristo, sua obra e a sua palavra orientadora, né? Paulo fala também sobre viver a lei de Cristo, né? A gente agora é orientado pela lei de Cristo. E o que Cristo ordenou para os discípulos, como a gente falou aqui? A gente precisa amar uns aos outros como Ele amou a gente, né? A gente precisa se lançar em relações de aliança, assim como Ele se lançou em nossa direção por causa de uma aliança com o Pai, né? De um compromisso pactual com o Pai, né? Então, a nossa comunhão tem que estar orbitando em torno disso, né? Olhar para o irmão e lembrar que foi Cristo que me colocou diante dele, foi a sua obra que nos permitiu estar junto, apesar das nossas diferenças, e a sua palavra que nos orienta, não são as nossas preferências e nossos desejos e aquilo que a gente gostaria, né? Mas o que Deus deseja e o que Deus está formando, né? A gente precisa ser participantes, né? E é isso que cria uma comunidade profundamente diferente, né, gente? Uma comunidade onde pessoas diferentes passam a caminhar juntas e partilhar da vida, né? Que é o fato de que todas elas foram reconciliadas pela mesma cruz, pela mesma obra, né? Então, em forma final, assim, pra gente fechar, o Evangelho é o poder que nos reúne, né? O Evangelho é o poder que nos reúne. Paulo fala isso, né? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? Então, é o Evangelho que está no centro. E o Evangelho é nada mais, nada menos do que o que Deus está fazendo em Cristo no poder do seu Espírito. Isso é o Evangelho, né? Então, o Evangelho é o poder que nos reúne e que precisa estar no centro para que toda a nossa realidade relacional, de comunhão, ela orbite em torno. E aí a gente vai conseguir cultivar, né, uma realidade de comunhão a partir daquilo que Deus está fazendo e não a partir daquilo que a gente deseja ou gostaria de fazer. Amém?